O Mahabharata, capítulo 2, volume 2, capítulo 34, Vidura instrui Dhritarashtra. Em Hastinapura, Yudhishthira foi informado de que Arjuna aproximava-se da cidade. Ouvindo que tudo estava bem com seu irmão, alegremente começou a fazer os arranjos necessários para o seu sacrifício. Seus sacerdotes haviam decidido pelo dia da lua cheia do mês de Magha para o acontecimento do sacrifício. Selecionaram um local auspicioso em uma planície bastante plana e ampla, fora da cidade, e santificaram-no com ritos védicos. Um altar de ouro foi estabelecido e numerosas mansões foram construídas para os reis e visitantes. Mensageiros foram então enviados a todas as partes, de forma a invitá-los. Logo, copiosos monarcas começaram a chegar, bem como milhares de ascetas. Os Pandavas saudaram-nos todos calorosamente, ofereceram-lhe as mais sofisticadas acomodações. Conforme o dia do sacrifício, o Yudhishthira deixou a cidade, entrou no pavilhão real. Enquanto caminhava, via a arena sacrificial, a qual se assemelhava à capital celestial de Indra. Arcos de triunfo haviam sido erigidos e o chão fora pavimentado com blocos de ouro. Cântaros, jarros, caços, assentos e outros parafernálias necessários haviam sido dispostos em torno dos altares de fogo que cingiram o altar principal. O altar principal figurava como o sol. O Yudhishthira não viu nada que não fosse feito de ouro. Os convidados maravilhavam-se diante da pompa, alimento era-lhes servido suntuosamente por milhares de criados, bem como qualquer coisa que desejassem. O Yudhishthira estabelecera que tambores e tímbalos deveriam ser tocados cada vez que 100.000 brahmanas houvessem recebido alimento. O som desses instrumentos foi ouvido repetidamente ao longo do dia. Havia colinas de comida, grandes reservatórios de ghee e lagos de leite. Regozijantes, tal foi como os cidadãos saíram da cidade para participar do sacrifício, trajando vestes de seda, coloridas e embelezadas por brincos de ouro polido. As mulheres usavam pedras preciosas e outros atavios, e suas faces reluziam como luas. Poucos dias antes do sacrifício, Krishna chegou com seu filho Pradyumna, bem como Satyaki e Balarama. Numerosos outros jados e vrishtas acompanhavam-no, e todos eles adentraram a arena sacrificial como deuses descendendo do paraíso. Yudhishthira e seus irmãos adoraram Krishna e Balarama e ofertaram-lhes as melhores mansões para suas residências. Krishna falou sobre Arjuna, que ainda não retornara da sua expedição. Contou aos demais Pandavas que receberam as novas acerca de que ele chegaria no dia seguinte. Depois que os Pandavas e seus hóspedes haviam passado a noite em suas mansões da cidade, saíram da manhã seguinte para dar boas-vindas a Arjuna. Com Dhritarashtra à frente, eram em grande número de brahmanas e cidadãos. Em pouco tempo viram um cavalo sacrificial que parecia tão pulcro quanto o cavalo celeste, seguido por Arjuna em sua quadriga resplandecente. Yudhishthira e seus irmãos saudaram Arjuna afetuosamente, louvando seu feito de submeter os reis do mundo e voltar com o cavalo a salvo. Krishna abraçou e rumou com ele para sua mansão, onde passaram uma agradável noite juntos. Chegado o dia do sacrifício, Vyasadeva buscou Yudhishthira e disse-lhe: a hora do sacrifício chegou, os sacerdotes aguardam Vossa Majestade. Ó Rei, Vossa Majestade deve fazer oferendas 3 vezes maiores do que se exige. Ao fim, Vossa Majestade deve dar aos sacerdotes 3 vezes mais caridade do que o necessário. Deste modo, oferirá a Vossa Majestade o mérito de 3 Ashvamedas. Isto certamente livrará a Vossa Majestade de quaisquer pecados, caso hajam nascido em decorrência da Alfétana. Com a presença de Krishna e milhares de monarcas, o sacrifício foi devidamente realizado segundo as instruções de Vyasadeva e Daumya. Todos os presentes consideraram o sacrifício em nada menos magnífico do que
O Rajasuya realizado anos atrás. Uma vez concluído e chegado o momento de oferecer Dakshina, o Yudhishthira presenteou Vyasadeva com toda a terra, dizendo ao grande sábio: este é o Dakshina determinado para esse sacrifício. Aceita este planeta conquistado por Arjuna e divide entre os rishis. Retirar-me-ei para a floresta, dado que não posso assenhorar-me da propriedade dos Brahmanas. A multidão perdeu-se em um falatório movido pela grande empolgação gerada pelas palavras de Yudhishthira. Todos o aplaudiram. Mesmo os deuses encomiaram-no. Vyasadeva, agradado, respondeu: a terra agora é minha, ó rei, e eu agora dou de volta a vossa majestade. Que necessidade uma seta tem deste mundo? Como Brahmanas podem reinar o mundo? Receba-o de volta, governe-o conforme prescreve a Escritura. Depois de ouvir Krishna endossar o verbo de Vyasadeva, Yudhishthira respondeu que assim seja. Ele então providenciou que todos os utensílios sacrificiais, touros de ouro, fossem distribuídos entre os Brahmanas, juntamente com pilhas de gemas e milhões de vacas leiteiras. Os parcimoniosos Brahmas aceitaram somente o bastante para sua sobrevivência. Grande quantidade de riqueza sobrou, a qual Yudhishthira então distribuiu aos Kshatriyas, Vaishyas e Shudras. Ninguém que compareceu ao sacrifício se foi sem um presente valioso, e todos voltaram para casa. Enaltecendo Yudhishthira, Krishna e seus seguidores permaneceram na cidade por alguns dias depois do sacrifício, desfrutando da companhia dos Pandavas. Então, depois de adorados por Yudhishthira, retornaram a Dwarka. Yudhishthira agora sentia-se livre de todo o pecado, havendo feito arranjos para que o mundo fosse devidamente governado por reis piedosos. Continua a viver alegremente com seus irmãos em Hastinapura. Os anos se passaram rapidamente para os Pandavas após o sacrifício. Embora pensassem constantemente na maldição de Gandhari, temendo o dia em que Krishna deixaria o mundo, tratavam tanto ela quanto seu idoso marido com o mais elevado respeito. Bom, Dhritarashtra sentia-se como se fosse o senhor da terra. Centenas de criados serviam e providenciavam tudo que acaso desejasse. Todos os reis que iam a Hastinapura com tributos para o Yudhishthira eram solicitados a oferecer seus respeitos e homenagens a Dhritarashtra. O monarca cego, tratado como Indra no paraíso, esqueceu-se da sua aflição e deu consigo feliz. Gandhari também era cuidada e servida com respeito por Kunti, Draupadi, bem como Ulupi, Chitrangada e as demais mulheres Pandavas. Tirante Bhima, o Yudhishthira e seus irmãos agiam em relação a Dhritarashtra, assim como discípulos agem em relação ao seu guru. Vendo essa humilde obediência aos seus comandos, Dhritarashtra considerava os irmãos seus próprios filhos. Apenas sentia vergonha ao recordar-se que Duryodhana, que destruíra a família deles, jamais fora respeitoso para com ele, como eram os filhos de Pandu. Bhima, entretanto, não pôde olvidar-se dos tormentos vividos pelos Pandavas nas mãos dos Kauravas. Capaz de perdoar o rei cego, relutantemente lhe ofereceu respeitos, mas internamente perturbava-se vendo o tratamento real que o Yudhishthira decretara. Dhritarashtra também não conseguia experimentar muito amor por Bhima, que matara seus filhos. Ele tentou oferecer ao Pandava suas bênçãos, mas sua mente ainda estava repleta de sentimentos negativos para com a sua pessoa. Através de seus próprios criados, Bhima dava muitas ordens para a concretização de eventos desagradáveis a Dhritarashtra. Ele fazia que os comandos do ancião líder Kuru fossem desobedecidos e buscava oportunidades para feri-lo. Devido à raiva que sentia, colocava-se dentro do alcance da audição de Dhritarashtra e proferia palavras dolorosas. Golpeando os próprios braços, ele dizia: com esses braços similares a massas, esmaguei todos os filhos do rei cego. Em consequência de haverem se aproximado desses braços, os perversos Kauravas foram todos enviados à morada da morte.
ou falava palavras igualmente ofensivas a Dhritarashtra. Embora as palavras de Bhima o ofendessem, o Dhritarashtra nada dizia ao Yudhishthira acerca da situação, sentindo-se excessivamente endividado com o rei para perturbá-lo de alguma forma. Gandhari também tolerava o doloroso verbo de Bhima, considerando suas palavras as inevitáveis reações aos atos passados seus e do teu esposo. 35 anos se passaram com o Yudhishthira reinando no mundo. Os Pandavas sempre pensavam em Krishna, cada vez mais se preocupavam com a aproximação do dia em que a maldição de Gandhari cumprir-se-ia. Vendo Parikshit crescido, exibindo todas as virtudes e qualidades de um poderoso príncipe, começaram os Pandavas a cogitar seu afastamento. Eles sabiam que, conquanto a morte em batalha fosse melhor a maneira de um Kshatriya abandonar o seu corpo, a morte na floresta durante a prática do ascetismo era a segunda melhor forma e bastante honrada. Reis piedosos sempre dedicaram seus últimos anos na floresta em busca da perfeição espiritual. Um dia, os Pandavas foram informados que Vidura retornara a Hastinapura. O ministro Kura estivera fora por muitos anos em peregrinação, praticando austeridades. A despeito de os Pandavas ocasionalmente receberem novas de sua pessoa, não ouviram desde que partira. Frequentemente se recordavam com a afeição de seu tio. Quando de volta, correram até ele, envoltos de felicidade e amor, um após o outro. 5 irmãos caíram aos seus pés e agarraram-nos. Dhritarashtra, Kripa, Sanjaya, Gandhari, Kunti e Draupadi, todos os outros residentes do palácio, foram ter com Vidura. Devido às suas longas práticas ascéticas, Vidura parecia extenuado, mas brilhava em uma energia espiritual. Passara muito tempo na companhia de Brahmanas, ouvindo extensas instruções espirituais, com o magnífico Rishi Maitreya. Desejoso de ver Dhritarashtra e os Pandavas antes do término de sua vida, fizera-se ali presente para uma visita final a Hastinapura. Yudhishthira e seus irmãos adoraram-no com oferendas de árguia e outros itens auspiciosos. Após o alimentarem suntuosamente, solicitaram que sentasse no chão da assembleia, onde sempre assentara quando atuava como primeiro-ministro de Dhritarashtra. Lembrando as muitas ocasiões em que Vidura ajudara-os quando eram jovens e sofriam com o antagonismo de Duryodhana, Yudhishthira sentou-se a seus pés e disse: meu tio, lembras-te como sempre nos protegeste, juntamente com nossa mãe, de muitas calamidades. Tua parcialidade, como as asas de uma ave cobrindo seus filhotes, salvou-nos de destruição. Enquanto viajava pela terra, como te mantivestes? Em quais lugares sagrados prestaste serviço? Mediante o poder espiritual que desenvolveram, Yudhishthira podia compreender que seu tio lograra um nível elevado de espiritualidade. Como ele próprio, Vidura sempre aprazera ouvir os rishis e praticar ascetismo. Em vez de entristecer-se por ter sido obrigado a deixar a cidade, aceitou isso como um arranjo providencial para que pudesse tornar a sua vida perfeita. Vendo que o idoso ministro Kuru granjeara essa perfeição, Yudhishthira disse com as palmas das mãos unidas: meu senhor, santos como tu são como os locais sagrados personificados. Por que carregas a personalidade de Deus dentro de teu coração? Transformas todo lugar em lugar de peregrinação. Yudhishthira interrogou Vidura sobre o que vira em sua longa peregrinação, e Vidura gradualmente descreveu tudo. Havendo se autorrealizado, experimentava a mais alta bem-aventurança transcendental, estava pronto para abandonar seu corpo material e assumir sua identidade espiritual eterna. Movido por compaixão por seu irmão Dhritarashtra, entretanto, quem ele podia ver ainda materialmente apegado, decidiu primeiramente permanecer por algum tempo na cidade. Entretanto, entendendo que a morte aproximava-se rapidamente do rei cego, que ainda vivia em ignorância espiritual, Vidura queria instruí-lo uma última vez, de sorte a destruir seus apegos ao gozo dos sentidos.
Transcorridos alguns dias, Vidura encontrou uma oportunidade para falar com Dhritarashtra na presença de todos os Pandavas e suas esposas. Endereçou-se com palavras contundentes: meu caro rei, vossa majestade deve sair daqui de imediato, sem absolutamente qualquer delonga. Observe como o medo conquistou vossa majestade. Foi com sarcasmo que dirigiu Dhritarashtra como rei e majestade. Então logo retornar a Hastinapura compreender a situação. Dhritarashtra desfrutava do respeito e honra que o Yudhishthira oferecera-lhe e considerava-se o rei. Agora, em seus últimos anos de vida, estava temeroso, certo que a morte roubar-lhe-ia todo o seu poder. Para onde iria esse monarca em cujo reinado tantos atos pecaminosos havia acontecido? Vidura falou francamente: essa situação aterradora não pode ser remediada por ninguém neste mundo material, se meu Senhor, a Suprema Personalidade de Deus, em sua forma como o tempo eterno, aproxima-se de nós. Quem quer que esteja sob a influência do tempo supremo terá de entregar sua querida vida, para não falar de sua riqueza, honra, filhos, terra e lar. Teus filhos bem-querentes, irmão e pai, todos estão mortos. Tu já vivestes a maior parte da tua vida, encontras-te inválido e vives em uma residência alheia, muitíssimo embora a decrepitude esteja rapidamente consumindo tua pessoa, tentas desfrutar vivendo à custa de Bhima. Vidura notar a tensão entre Dhritarashtra e Bhima, mencionou Bhima a fim de solicitar o ímpeto necessário para Dhritarashtra renunciar sua posição e dar-se à prática do ascetismo. Tentando invocar a vergonha de Dhritarashtra, também seu respeito próprio, Vidura continuou: tua vida em pouco é melhor do que aquela de um cão doméstico. Que valor há em viver semelhante vida, subsistindo como fazes da caridade daquele que tentaste matar através do incêndio, do envenenamento? Insultaste a esposa deles e usurpastes seu reino com tesouro. Agora deles tu dependes, ó líder Bharata. Não obstante tua relutância em morrer e teu desejo de viver mesmo à custa da tua honra, teu miserável corpo deteriorar-se certamente, como uma veste velha. Nada neste mundo é permanente. Os Pandavas ouviram sem se manifestar enquanto Vidura falava tão incisivamente como costumeiro a ele. O Yudhishthira refletia sobre seu profundo conselho. Se Dhritarashtra houvesse sido sapiente o bastante para acatá-lo anos atrás, muitíssimo diferente tudo haveria sido. Agora, entretanto, Dhritarashtra seguramente daria ouvidos às palavras de seu irmão, haja visto que nada mais lhe restava pelo que viver. É conhecido como um homem livre de perturbações aquele que se recolhe a um lugar desconhecido e remoto, destituído de todos os laços, deixa seu corpo material quando o mesmo se torna inútil. É certamente um homem de primeira classe que desperta e compreende, quer por si mesmo, quer com a ajuda de outros, a falsidade e a miséria do mundo material, e destarte deixa seu lar independente por completo da personalidade de Deus residente em seu coração. Portanto, peço-te a bondade de partir de pronto para as colinas setoriais. Logo há de se estabelecer a era de Kali e a era de ferro, a atmosfera será desfavorável à prática da vida espiritual. As palavras de Vidura penetraram Dhritarashtra como uma lâmina. O idoso rei digeriu calado as instruções de seu inteligente ministro, que, como sempre, falara a verdade. Por que deveria continuar a sua vida inútil e arruinada? Indubitavelmente, nenhum destino auspicioso é logrado pelo indivíduo que tenta dedicar-se ao gozo sensorial até o último minuto de sua vida. Como Vidura apontou corretamente, onde estava seu senso de vergonha? Como prosseguiria vivendo na casa dos Pandavas, depois de tudo o que fizera contra eles? E que rancoroso Bhima valia-se de toda oportunidade para recordá-lo disso. Dhritarashtra sentiu seu apego e seu medo cederem ao desapego. Determinou-se a rumar para a floresta. Ciente que o Yudhishthira não consentiria facilmente em ele recolher-se sozinho com uma seta na selva, não respondeu Vidura. Sua partida teria de acontecer em segredo. Uniu as palmas de suas mãos e curvou sua cabeça perante seu irmão, chamando por seus criados
a fim de que o conduzissem para sua câmara. Vidura seguiu seu irmão, guiado por Gandhari, de volta à câmara, conversou sozinho com eles e determinaram um dia em que o rei que iriam juntos para a floresta. Vidura também queria encerrar seus dias enquanto praticava ascetismo. Desejosos de evitar cenas de pesar e despedidas difíceis, julgaram apropriado partirem secretamente na próxima noite, lua cheia. Bom, Mahabharata, volume 2, capítulo 34, Vidura instrui Dhritarashtra. No salão da Assembleia, Yudhishthira pensava em Vidura. Meses haviam se passado desde que Vidura instruíra Dhritarashtra, e nenhum deles fora visto desde então. Dhritarashtra deixara instruções de que não queria ser incomodado e seria servido somente por Sanjaya e um ou dois outros servos íntimos. Yudhishthira conjecturou que ele desejara ficar sozinho com Vidura a fim de receber mais instruções. Talvez ele cogitara recolher-se para a floresta, mas hoje era a cerimônia anual de Shraddha em honra a seus filhos e ele certamente gostaria de estar presente. Yudhishthira decidiu ir vê-lo, acompanhado por seus irmãos, andou até as acomodações de Dhritarashtra. Nos jardins do palácio, a fragrância de flores exóticas era transportada pela brisa trépida, conforme ele caminhava pela grama e a parada e próximo aos canteiros de flores, variados pássaros enchiam o éter. Com cantos deleitosos e belas criadas, se sentavam em grupos ao redor dos tanques repletos de flores de lótus. Os irmãos entraram na câmara de Dhritarashtra, encontraram Sanjaya sentado sozinho, vendo sua expressão descoroçoada. Yudhishthira sentiu-se ansioso. Yudhishthira pôde entender que Dhritarashtra se fora. Ó Sanjaya, onde está nosso tio idoso? Onde está o meu bem-querente tio Vidura, minha mãe Gandhari, que ainda está aflita em consequência do falecimento de seus filhos? Meu tio Dhritarashtra também se mortificou com a morte dos seus filhos e netos. Aquele grandioso homem cuidou de nós quando ainda éramos crianças, tornamos-nos órfãos. Sem quaisquer incertezas, sou um ingrato, pois retribuí tirando a vida de seus filhos. Ele interiorizou minhas ofensas e, junto com sua esposa, atirou-se ao Ganges. Dhritarashtra, haver partido sem lhe informar, fê-lo encher-lhe de aflição. Por humildade, o rei Pandava considerou que isso somente poderia se dever às suas ofensas. Com lágrimas nos olhos, voltou a Sanjaya, que cobriu a face com suas mãos, e nada disse. Taciturno estava o idoso quadrigário, e nada foi capaz de dizer. Seu mestre se fora, sem nada dizer, inclusive a ele. Sanjaya gradualmente apaziguou sua mente, recorrendo à sua própria inteligência, enxugou suas lágrimas, subindo seu olhar para o Yudhishthira, ele disse: meu caro descendente da dinastia Kuru, não tem informações atenientes aos dois tios de vossa majestade Gandhari. Ó rei, fui enganado por essas grandes almas, conquanto eu haja sido servo obediente e mais confidencial de Dhritarashtra, ele se foi sem nada me comunicar. O Yudhishthira olhou para o altar de Dhritarashtra, diante do qual se sentara todas as noites com Gandhari e fizeram oferendas às deidades. O fogo sacrificial se apagara e as deidades haviam sido removidas. Controlando sua tristeza, o Yudhishthira aproximou-se do aflito Sanjaya e consolou-o gentilmente. Naquele momento, o Rishi Narada apareceu repentinamente diante deles. O Yudhishthira e seus irmãos, junto com Sanjaya, ofereceram suas reverências aos seus pés. Obviamente traziam uma mensagem. Depois de oferecer-lhe um assento, Yudhishthira disse: ó personalidade divina, desconheço para onde foram meus dois tios, tampouco consigo encontrar minha ascética tia, que está enlutada devido à perda de seus filhos. Sem dúvida tu sabes, inclusive, o plano do Senhor. Por obséquio, conforta-nos com tuas palavras de grande profundidade. Ó piedoso rei, Narada respondeu: não te lamentes por ninguém, porquanto todos estão sob o controle do Senhor Supremo. Por conseguinte, todos os seres vivos em busca de verdade e proteção devem adorar somente a Ele.
Assim como um touro preso por suas narinas é dominado seguramente, todos os homens estão sob o domínio das leis de Deus, assim como alguém que brinca reúne seus brinquedos e os espalha segundo sua vontade pessoal. A vontade suprema do Senhor une os homens e os dispersa. Ó Rei, em todas as circunstâncias, quer consideres a alma um princípio eterno ou não, quer consideres que tudo existe em alguma sorte de absoluto impessoal, quer considere a vida uma abominação inexplicável de matéria, espírito, sentimentos, saudade, se deve unicamente à afeição ilusória e nada mais. Compassivamente foi como Narada olhou para os Pandavas. Ciente de que eram importantes instrumentos nos arranjos do Senhor, frequentemente tinham com eles a fim de instruí-los. Os irmãos ouviram respeitosamente, enquanto ele tranquilizava-os com verdades eternas dos Vedas. Dizia-lhes que deixassem sua ansiedade referente a Dhritarashtra, a qual se baseava em ignorância. Nada eles podiam fazer agora pelo rei cego. Todo ser vivo move-se pela força de Deus e deve, por consequente, depender exclusivamente de Deus. Em última instância, nenhum homem pode proteger ou abrigar outro, a menos que isso seja também o desejo do Senhor. Mesmo o homem que quer conferir refúgio a outro tem pessoalmente a necessidade de ser protegido, estando nas garras da morte inevitável. Assim, todos os homens inteligentes devem adorar o Senhor como a sua única garantia de segurança. Narada continuou. A pessoa suprema, Krishna, nas vestes do tempo que o mundo, que tudo devora, descendeu agora sobre a terra e de modo a eliminar do mundo os demônios ateístas. Seu fazer está quase concluído e logo partirá. Vós, Pandavas, deveis aguardar aqui somente enquanto o Senhor ainda permaneça sobre a terra. Narada então informou aos Pandavas que Dhritarashtra, acompanhado por a sua esposa Vidura, rumara para o sul dos Himalaias, para uma montanha onde havia muitos ashrams. Ele se ocupara em yoga místico, colocando sua mente e seus sentidos sob controle. Em breve atingiria Samadhi e deixaria seu corpo material, reduzindo as cinzas mediante a invocação do elemento fogo a partir do seu interior. Gandhari entraria no fogo e seguiria para o próximo destino. Então Vidura, tomado tanto júbilo quanto de tristeza diante da partida de seu irmão, deixaria aquele lugar a fim de findar seus dias igualmente. Narada concluiu sua fala e indicou que estava pronto para ir-se, depois que, adorado pelos Pandavas, subiu em direção aos céus e desvaneceu. Yudhishthira pensou sobre o que ele dissera, era algo glorioso. Dhritarashtra haver aceitado semelhante fim para a vida sua. Não havia pelo que se lamentar, tampouco havia necessidade de pensar que ele se ofendera. O idoso monarca abandonara as afinidades materiais, não mais pensaria ele nos relacionamentos materiais e nas políticas associadas aos mesmos. Como Nara deixara claro, Dhritarashtra meditava em sua identidade espiritual pura, livre de apegos mundanos. Conforme os Pandavas retornaram de seu palácio, encontraram-se com Vyasadeva, que lhes noticiou que Kunti também seguira Dhritarashtra. Os irmãos afligiram-se ao ouvir a nova, mas não lhes foi surpreendente. Há muito sua mãe se retirara do mundo, desde que orara a Krishna no dia em que ele partira para Dwarka. Ela dedicava seus dias à meditação e oração. Frugalmente comia Kunti, finalmente chegando ao estágio de comer apenas uma vez a cada 30 dias. Agora fora-se, rememorando os ensinamentos de Narada, bem como toda a sabedoria que ouvira dos demais rishis, submeteram a própria mente ao seu controle. Sua mãe procedera corretamente, sempre fora de um costume aceito retirar-se para a floresta sem aviso, afinal a morte jamais avisava quando se faria presente. Capítulo 35. Os Pandavas se recolhem. Conforme o 36º ano do reinado de Yudhishthira se aproximava, Arjuna visitou Dwarka. Era de seu saber que a partida de Krishna era iminente,
motivado pelo qual desejou vê-lo uma última vez, seus irmãos tinham a esperança de que conseguiriam persuadir Krishna a fazer uma última visita a Hastinapura. Talvez Krishna pudesse até mesmo ser convencido a neutralizar a maldição de Gandhari, de maneira a continuar na Terra. Certamente isso estava dentro das possibilidades de seu poder. Arjuna estava fora há alguns meses e o Yudhishthira começava a observar presságios inauspiciosos. As estações pareciam fora de ordem, os homens abandonavam seus deveres prescritos, havia constantes disputas entre cidadãos e as pessoas se enganavam mutuamente. Vendo que as pessoas estavam dominadas pelo orgulho, ira e ganância, o Yudhishthira dirigiu a palavra a Bhima. Amado irmão, faz algum tempo desde que Arjuna partiu para Dwarka. Vejo muitos augouros que indicam que uma grande calamidade aconteceu. Fez-se chegado o momento da partida de Krishna, como o divino Rishi indicou. Que outra razão poderia estar por trás de muitos sinais de religião que agora presenciamos? Poderia estar toda a nossa boa fortuna e tudo que é auspicioso vem de Krishna e de nenhum outro lugar. Em sua ausência, tudo há de se perder. Yudhishthira chamou a atenção de Bhima para os vários sinais. Os chacais uivavam para o sol nascente, os cães que latiam para ele sem qualquer temor, os cavalos que pareciam chorar. Era possível ouvir o grasnar de corvos e corujas a todo momento. Trovões constantemente enchiam os céus. O solo parecia tremer, o vento soprava violentamente, carregando nuvens de poeira. As deidades do templo pareciam chorar e transpirar, prestes a partir. Yudhishthira concluiu: acredito que todas essas perturbações indicam uma grande redução da boa fortuna à terra. Bem-aventurado foi o mundo em haver tido as pegadas do Senhor sobre si, contudo, esses sinais indicam que os seus passos não mais se darão sobre o planeta. Enquanto Yudhishthira falava, o mensageiro informou que Arjuna voltara. O Yudhishthira mandou que entrasse de imediato e Arjuna logo caiu aos seus pés e o abraçou. Yudhishthira viu que seu irmão estava dominado por indizível infelicidade. Lágrimas cascateavam por sua face e seu rosto revelava-se pálido. Era-lhe difícil até mesmo voltar ao seu irmão o seu olhar. Sentindo-se ainda mais desinquietado, Yudhishthira disse: meu querido irmão, por favor, diz-me se nossos amigos e parentes em Dwarka estão passando seus dias em felicidade. Meu respeitável avô Shurasena está feliz? Passam bem meu tio materno Vasudeva e seus irmãos mais novos? O Graceno e seu irmão mais novo ainda vivem? Como estão Hridika e seu filho Kritavarma, Akrura, Jayanta, Gada, Sharana, Satrajit? Todos estão contentes? Como está Balarama, personalidade de Deus e protetor de todos os seus devotos? Yudhishthira prosseguiu listando seus amigos em Dwarka e perguntando acerca do seu bem-estar. Os pandas visitaram com frequência Dwarka e lá viveram dias felizes após listar os principais residentes da cidade de Krishna. Yudhishthira finalmente indagou sobre Krishna, o Senhor Krishna, original pessoa suprema que é sempre afetuoso para com seus devotos. Está desfrutando da piedosa assembleia em Dwarka, rodeado por seus amigos? Essa personalidade tão poderosa, junto com Balarama, que é o primordial Senhor Ananta, está no oceano da dinastia de Yadu para o bem-estar, proteção e progresso geral de todo o universo. Os membros da dinastia de Yadu, protegidos pelos braços do Senhor, gozam da vida como os residentes do eterno mundo espiritual. Sob a proteção de Krishna, vivem sem medo, superando até mesmo os deuses em poder e opulência. Vendo o semblante abatido de Arjuna, Yudhishthira perguntou se bem ele estava, embora o rei Pandava suspeitasse que Krishna e a família dele
haviam partido, continuou apresentando questionamentos a Arjuna com esperança que houvesse alguma outra razão para a melancolia do seu irmão. Meu irmão Arjuna, faz-me a bondade de dizer-me se tudo está bem em relação à tua saúde, pois parece haver perdido o teu lustre. Isso se deve a outros haverem te desrespeitado ou negligenciado em razão de tua longa estadia em Dwarka? Alguém se dirigiu a ti com palavras inamistosas ou te ameaçou? Não pudestes fazer caridade a alguém que te solicitou que assim o fizestes? Ou não pudeste manter uma promessa que fizestes a alguém? Não te fosse possível, malgrado um grande protetor do povo, oferecer proteção a alguém desamparado que te procurou em busca de refúgio? Tu te dirigistes a uma mulher de caráter questionável, ou não trataste apropriadamente uma mulher digna? Fosse derrotado no caminho por alguém inferior ou igual a ti? Cometeste um erro imperdoável ou abominável? Destira silenciou-se, não querendo expressar seu maior medo. Bima e os gêmeos derramaram lágrimas, também palpitando a verdade. Após um momento calado, Destira concluiu: meu estimado irmão, tu te sentes inteiramente vazio por haveres perdido teu mais íntimo amigo, o Sr. Krishna? Meu irmão Arjuna, não sou capaz de imaginar nenhum outro motivo pelo tamanho pesar em tua pessoa.